Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de conformação mecânica e hoje nós falaremos de trefilação. Vamos para as definições de trefilação. Pelo Dieter, nós temos que o processo de trefilação consiste em puxar o metal através de uma matriz, por meio de uma força de tração, a ele aplicada na saída da matriz. A maior parte do escoamento plástico é causado por esforços de compressão, resultantes da reação do metal com a matriz. Já o Rocha diz que a trefilação é um processo de conformação plástica que se realiza pela operação de conduzir um fio, uma barra ou um tubo, através de uma ferramenta denominada fieira, de formato externo cilíndrico, que contém um furo no centro por onde passa o fio. Esse furo, com diâmetro decrescente, apresenta um perfil na forma de funil, curvo ou cônico. Vocês podem estar com algumas dificuldades em entender o que está acontecendo. Então vamos analisar parte a parte dessa definição. Primeiro ponto, eu vou puxar o metal através de uma matriz. Vou mostrar para vocês daqui a pouco como é essa matriz, mas basicamente é um material que possui um orifício de diâmetro maior em um lado, um orifício de diâmetro menor no outro, e eu vou forçar um material a passar pelo primeiro orifício e sair pelo outro. Ou seja, ele vai entrar com uma bitola com um diâmetro maior e vai sair com um diâmetro menor. Assim eu vou conformá-lo mecanicamente. É por meio de uma força de tração, porque eu vou puxar pelo lado menor, pelo lado da minha matriz, que tem um diâmetro menor, o meu material. Então eu vou tracioná-lo. É diferente do processo de extrusão que nós vimos, onde eu empurro o material e forço ele a sair do outro lado. Aqui não. Aqui eu vou puxar ele pelo outro lado. Então eu vou ter uma força de tração. Mas no final, o que vai causar a deformação mesmo é uma compressão na matriz, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Lembra que nós falamos que o nosso material terá que passar por uma ferramenta que tem um diâmetro inicial maior e um diâmetro final menor? Essa ferramenta é a fieira. Olha a carinha da nossa fieira aqui. É por onde passa o material para a produção de fios, principalmente. E aqui entra um detalhe lá da nossa inicial das nossas definições. A trefilação é um processo de produção de fios, arames de diâmetros menores e tubos também de pequeno diâmetro. Mas olhando a fieira dessa maneira, é meio difícil entender como ela é por dentro. Então vamos olhar a fieira em um corte transversal. A fieira tem mais ou menos essa cara, olha só. Ela tem uma entrada cônica e ela tem uma saída cônica. Então a fieira é uma ferramenta onde há um canal convergente e divergente. Convergente, convergindo para um centro, e divergente no final. Ela diverge do nosso centro. E o nosso fio, olha o nosso fio sendo representado aqui. Ele é puxado por esse outro lado e forçado a passar por esse pequeno orifício da minha fieira. Então, olha só, esse esforço aqui de puxar o fio é um esforço de tração, mas o que está deformando de fato o meu material? A compressão aqui, olha. Então, se eu aplico uma força de tração, mas o que deforma de fato é a compressão, o processo de trefilação é um processo de conformação onde é aplicada uma força de compressão indireta, porque essa compressão acontece indiretamente.
porque diretamente eu estou aplicando uma força de tração. Vamos analisar então algumas nomenclaturas importantes para o meu processo. Eu tenho inicialmente uma abertura maior do que o diâmetro do meu fio. Essa abertura ela tem um ângulo, eu chamo de ângulo de entrada. Chega um ponto em que o meu material realmente vai ter que passar por um canal convergente de diâmetro menor do que o diâmetro dele, onde ele vai ser então comprimido. Esse canal convergente, ele tem um ângulo e nós chamamos de ângulo de trefilação, essa abertura aqui, ó. Eu tenho uma parte que ela é cilíndrica, que ela não tem uma angulação, que eu chamo de zona cilíndrica, e depois eu tenho uma abertura, que é o meu ângulo de saída. Aqui é uma espécie de alívio para a recuperação da deformação elástica que todo material tem. Apesar de ele ter sido deformado plasticamente, ele tem uma certa deformação elástica que sempre é recuperada quando descarregada. A fieira, então, ela tem que permitir trefilação de grandes quantidades de fio sem que ocorra um desgaste acentuado da fieira. Observe essa afirmação. Por que uma grande quantidade de fios? Porque eu vou produzir fios de pequeno diâmetro, então vou passar aqui por uma fieira quilômetros e quilômetros de fio. Não pode ocorrer desgaste acentuado. Vai ocorrer desgaste, claro, quando esse desgaste chegar num ponto crítico, eu vou ter que trocar a minha fieira. Permitir a trefilação a altas velocidades, lembra que são quilômetros e quilômetros de fio. Permitir a adoção de elevadas reduções de seção, ou seja, o meu fio vai ter que diminuir bastante a sua seção transversal, a sua bitola. Conferir calibração constante do diâmetro do fio. Conferir vida longa à ferramenta. A ferramenta é basicamente a nossa própria fieira. E permitir a obtenção de superfície lisa e brilhante no fio durante o período de uso. Para que isso ocorra, a minha fieira ela precisa ter uma dureza muito elevada, para que ela não se deforme, para que eu consiga torná-la dimensionalmente precisa, e à medida que eu vou fazendo o processo de conformação, que ela não mude as suas dimensões. Então, o material em que essa fieira é produzida, ele tem que ser um material muito resistente, principalmente muito duro. Então, em geral, a fieira vai ser produzida por carbonetos sinterizados, principalmente carboneto de tungstênio, que é um material extremamente duro. Aços de alto carbono, que também são muito resistentes, revestidos de cromo. Aços especiais também, de ligas especiais de alta resistência, cromo níquel, cromo libidênio, cromo tungstênio. Ferro fundido branco. Materiais cerâmicos. As cerâmicas também possuem elevada resistência. E até diamante. Lógico que eu não vou fazer uma fieira totalmente de diamante, apenas a parte em contato com a superfície do metal pode ser feita por finos fios de fina camada, né, de diamante ou de alguma liga dura que contenha um pó de diamante. Algo assim, uma quantidade bem reduzida, para não tornar a minha fieira mais cara do que o meu produto final. Mas o importante é saber que todos esses materiais são de altíssima resistência e a minha fieira, então, ela tem que ser muito dura e resistente. E como que é feito o processo de trefilação?
Inicialmente, então, eu tenho um fio-máquina. Fio-máquina é um vergalhão laminado a quente, a gente vai ver ele sendo produzido daqui a pouco. Então, esse fio-máquina é a matéria-prima do meu processo de trefilação, em geral. Esse vergalhão ele foi produzido por laminação a quente, logo ele deve ter óxido na sua superfície. Então, vou passar por um processo de descarepação, que é a remoção de óxido. Carepa é óxido, lembrem disso. Essa descarepação pode ser mecânica, por dobramento e escovamento, ou química, bem parecido com o que nós vimos na laminação a quente, com ácido clorídrico ou ácido sulfúrico. Lá na laminação nós trabalhamos principalmente com ácido clorídrico, lembra? Depois, uma lavagem para remoção desse ácido, um recobrimento aqui, olha, por imersão em leito de cal, exatamente para neutralizar esses ácidos da decapagem, uma secagem para remoção de gases dissolvidos na superfície do meu material, que pode ser oriundo do processo de decapagem também. E aí sim, partir para um processo de trefilação através das fieiras. As fieiras, elas trabalham de maneira parecida lá com os nossos laminadores, né? Os nossos laminadores são colocados em série, nós chamamos de trem de laminação. Aqui nós também vamos trabalhar com várias fieiras em série e cada fieira vai reduzir um pouco a seção transversal do meu fio. Vamos ver aqui o processo de produção de fio-máquina. Olha só, eu inicio o processo com um tarugo de grande dimensão. Eu não conseguiria, então, trabalhá-lo através de uma fieira. Então, ele vai passando por uma série de laminadores. Olha que ele continua passando por uma série de laminadores. Observe a necessidade de resfriamento do cilindro de laminação, trabalhando em altíssima pressão com material a alta temperatura. Então, a refrigeração da laminação ela é ponto crítico do processo. E no final, depois de passar por várias e várias etapas do processo de laminação, reduzindo e reduzindo o fio, eu vou chegar então nesse vergalhão. Eu vou bobinar esse vergalhão. Eu vou chamá-lo de fio-máquina. Então, o vergalhão
ele vai ser, o fio máquina, me desculpem, ele vai ser desbobinado, pode passar por etapas de desempenho, etapas iniciais também, como nós já falamos, de descarepação, de remoção da carepa, tratamento da superfície, neutralização do ácido, recozimento, etapas de recozimento se forem necessárias. Então ele vai passar por várias fieiras em sequência. Para vergalhões finos, de longo comprimento ou de arames, olha só, as reduções serão de 15 a 20% por passe. Então, se o meu diâmetro for menor do que 12,5 milímetros, em geral, cada uma das fieiras vai reduzir de 15 a 20%. Se os arames forem mais grossos, eu posso passar a reduzir mais, de 20 a 50%. Por que disso? O controle dimensional para um arame fino é muito complexo. Qualquer pequena redução pode necessitar de uma tensão muito elevada para deformar o meu material. E assim eu posso até ultrapassar o meu limite de resistência e iniciar um processo de extricção. Lembram lá das nossas primeiras aulas? Então, para diâmetros menores, onde qualquer força dividido pela área da seção, que é bem pequenininha, vai produzir uma tensão muito alta que pode ultrapassar a extricção. Logo, para diâmetros pequenos, vou reduzir menos. Para diâmetros maiores, vou reduzir mais. E a velocidade de trefilação, ela pode ultrapassar até 1.500 metros por minuto. É muito rápido. O processo de trefilação, em geral, é realizado a frio. Se ele é feito a frio, vai haver encruamento. E aqui o que eu falei para vocês, olha, eu tenho que tomar cuidado o tempo inteiro em não ultrapassar o limite de resistência, porque ultrapassando esse limite de resistência eu vou ter uma extricção e nessa diminuição localizada da seção transversal, que é a extricção, vai haver um concentrador de tensões e o meu material vai se romper ali. Porém, em alguns casos, eu preciso reduzir o meu material cada vez mais, a ponto dele já estar chegando nesse meu limite de resistência e ainda não ter alcançado o diâmetro necessário. O que eu vou fazer? Eu vou passar o meu fio por um processo de recozimento para ele recuperar as suas propriedades mecânicas e aí sim dar continuidade nas outras fieiras. Como eu havia dito para vocês, no processo de trefilação, o esforço que é aplicado é um esforço de tração, mas o que está deformando de fato no material é a compressão indireta. Lembrem-se disso, compressão indireta. Vamos ver o processo de trefilação. Aqui já é o final do processo, o fio saindo bem bonito. Observe aqui várias fieiras sem saber material passa por uma fieira, ele passa por uma fieira por vários. Olha a velocidade que tem que ser trabalhada. Olhem só, são várias fieiras em sequência. Olha aqui bem no cantinho do meu filmado. E aqui, fio máquina, sendo turbinado, levado para o processo. Observe que aqui já é um material tratado sem nenhum tipo de oxidação.
Como eu disse para vocês, dependendo do grau de redução, eu posso necessitar de uma etapa de recozimento intermediário no meio do meu processo, da mesma maneira que acontece lá na nossa laminação a frio. O meu material necessita de lubrificação constante. A lubrificação ela pode ser por imersão, onde a fieira ela vai estar imersa no líquido refrigerante. Então, o meu material ele vai passar por essa fieira que está imersa no meu lubrificante, no meu líquido refrigerante. Ou pode ser realizado por aspersão, onde o jato de líquido é jogado na fieira. Eu preciso também controlar o meu processo. Então, durante o processo, vou ter que realizar alguns ensaios mecânicos, tanto antes quanto depois do processo de trefilação, para analisar se o meu material de origem, né, o meu fio máquina, ele possui as qualidades necessárias para o meu processo, possui as propriedades necessárias, e se o fio produzido também possui as propriedades necessárias para serem vendidos para o cliente. Lembrando que cada cliente vai necessitar de um material com uma propriedade específica e cabe ao engenheiro e ao técnico realizar os processos específicos para dar essas propriedades ao material. Podemos fazer ensaios metalográficos também para ver as microestruturas formadas e através da análise microestrutural também aferir algumas propriedades. E verificações metrológicas, que são medições. Eu preciso vender o meu fio para o meu cliente final com uma precisão grande. O meu cliente ele quer um fio com um diâmetro específico e cabe a você vender esse fio. Como que nós classificamos os produtos trefilados? Os produtos trefilados eles podem ser barras ou podem ser tubos. As barras são materiais maciços e os tubos possuem um orifício no seu interior. As barras com diâmetro menor do que 5 milímetros vão ser chamadas de arames ou fios. Os arames, eles podem ser classificados também de acordo com o seu uso. Por exemplo, quando o meu uso do meu material é para construção mecânica, eu vou chamá-lo de arame. E quando eu vou usar para fins elétricos, eu vou chamá-lo de fio. Então, observe que a definição de arame ou fio ela é realizada de acordo com a sua aplicação final e não com as suas dimensões. Mas mesmo assim, os arames ou fios vão ser chamados de fio grossos se tiverem entre 5 a 2 milímetros, fios médios entre 2 e 0,5 milímetros, fios finos de 0,5 a 0,15 milímetros e fios capilares menores do que 0,15 milímetros. Essa definição não é uma definição rígida, outras fontes vão dar denominações diferentes. Estou mostrando para vocês apenas a fim de curiosidade. Eu posso produzir tubos por trefilação. Observem aqui a nossa fieira. Esses tubos, eles podem ser produzidos sem nenhum tipo de suporte. Eu vou ter um tubo original, eu vou forçá-lo a passar pela minha fieira. Qual o problema de não ter um suporte interior, um suporte interno? Eu vou modificar o tamanho, a espessura das minhas paredes. E eu não vou ter um controle dimensional dessa espessura muito bom. Então eu posso produzir o fio com um suporte interno chamado de plug fixo,
Observe que agora, olha, o espaçamento entre a parede da fieira e o diâmetro interno do tubo é fixo, então o meu controle da espessura da parede é melhor. Posso fazer isso com um plug flutuante, que tem basicamente a mesma função, porém ele é preso pela força de arraste do meu tubo pela fieira. E posso também ter um mandril passante, onde o meu tubo ele passa já com um mandril, um arame grosso pelo seu interior e passa pela fieira junto com esse arame, com esse vergalhão, com esse mandril, e assim ele terá a sua parede também com uma grande precisão. Como todo processo de trefilação, eu posso ter alguns defeitos, como os anéis de trefilação, que são marcas transversais, ou seja, na seção transversal elas são circunferenciais. Marcas de trefilação longitudinais, como riscos. Os riscos propriamente ditos, que podem ser oriundos do polimento. Rugosidade, também pode ser oriundo do polimento ou de lubrificação mal realizada. Trincas, que podem ser ocasionadas por uma redução excessiva, por trincas que já estavam no material antes do meu processo, lá no meu fio máquina, por impurezas do próprio fio máquina, impurezas do lubrificante também. E assim nós terminamos a nossa aula de trefilação. Muito obrigado a todos vocês, uma boa semana de estudos e até mais.